Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4 e depois dos versículos 10 ao 12. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, tirado do primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Dominais todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce.
dominais todos os povos, ó Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 6, dos versículos 7 ao 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Reflexão. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. A primeira dimensão do discipulado é o chamado para estar com Jesus. Os discípulos permaneceram com Jesus, seguiram-no, vendo-o e ouvindo-o agir e pregar o reino de Deus pela ação e pela palavra. Aqueles que foram chamados agora são enviados. Trata-se da segunda dimensão do discipulado, a dimensão missionária e apostólica, anunciar aos outros os ensinamentos de Jesus. Os discípulos foram enviados 2 a 2. A missão deve ser realizada em comunidade. Ninguém anuncia a palavra de Deus sozinho. Além disso, um missionário tem a tarefa de ajudar, de corrigir, de fortalecer e incentivar o outro. Jesus recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Disponibilidade, desapego, liberdade diante das realidades mundanas e terrenas. O missionário é desapegado e sabe que a palavra anunciada é de Deus e não sua. A tarefa então se dá pelo ensinamento do caminho que leva ao reino de Deus. Pregar a conversão ao Evangelho, pois o reino de Deus chegou, e expulsar o maligno pela prática e vivência do bem e do amor. Irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados e enviados por Jesus. Não nos esqueçamos jamais disso. A fé deve ser vivida e proclamada, hoje, por nós. Mas e quanto a nós? Será que estamos atendendo ao chamado de Jesus Cristo? Como temos anunciado a sua palavra? Lembremos-nos das palavras de São Francisco de Assis. Pregai o Evangelho. Se necessário, use palavras. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.